dia, gente. Chegou a minha vez de estar aqui. Nós vamos dar continuação ao assunto absorção bíblica como disciplina espiritual, que é o assunto que a gente vem estudando, né, ao longo desses domingos. E hoje nós estamos na aula 4, a disciplina do caminho para a piedade. Esse conteúdo foi iniciado no domingo passado com Rogério, onde ele abordou 3 métodos de absorção bíblica. E hoje eu vou dar continuidade com 2 outros métodos e também uma parte mais prática, né, uma parte de aplicação da absorção bíblica. Mas antes eu queria orar com vocês. Senhor, muito obrigada, Pai, pela oportunidade, Senhor, de transmitir a Tua palavra, de ensinar a Tua palavra. Tu sabes das minhas limitações, Tu sabes dos meus anseios, mas eis-me aqui, Senhor, para fazer aquilo que o Senhor tem colocado na minha vida para fazer, Pai. Em nome de Jesus, me capacita, me conduz, me usa como instrumento nessa manhã, que quem está aqui possa estar com os ouvidos atentos àquilo que vai ser falado e que o Senhor possa transmitir, Pai, aquilo que é necessário, que a gente possa absorver da Tua palavra, Pai amado. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Então, se em algum momento vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês podem ficar à vontade. Zambelli está aqui, né, Zambelli? E vocês podem interromper e pode fazer algum questionamento. Eu estou aqui para passar aquilo que eu me preparei para isso, né? Então, vamos lá. Nós estamos usando como base, né, para esses estudos o livro de disciplinas espirituais. O capítulo que trata sobre a absorção bíblica são os capítulos 2 e 3. Então, o Rogério começou na semana passada com o capítulo 2. E agora eu estou dando continuidade com o capítulo 3, né, desse livro, que fala sobre a absorção bíblica, o capítulo 3. Como ele falou na aula no domingo passado, a gente teve que fazer uma alteração na ordem dos assuntos, né? Então, a gente começou por oração, adoração, e depois foi que a gente entrou em absorção bíblica, que na sequência do livro seria os primeiros tópicos, né? Mas por uma questão de cronograma dos preletores, a gente precisou alterar. Então, no livro de Donald Whitney, o capítulo 3, que trata sobre a absorção bíblica. Eu também estou lendo um outro livro, que é o de Jerry Bridges, que é o Exercita-te na Piedade. E o capítulo 3 desse livro também trata sobre disciplina espiritual nessa questão de absorção bíblica. Então, algumas coisas eu trouxe como embasamento também para essa aula do livro de Jerry Bridges, né? Então, assim, eu usei essas duas bibliografias para organizar essa aula de absorção bíblica. Então, assim, qual a relação que a gente pode pensar entre disciplina, crescimento espiritual e a busca pela piedade? Né? Então, a gente tem falado muito sobre disciplina espiritual com um propósito de alcançar a piedade. Então, qual a relação desses termos? Né? Quando a gente fala de disciplina, vem muito à minha mente a questão da constância. Né? Então, para a gente atingir um resultado, buscar um resultado, a gente tem que ser constante naquilo que a gente se propõe a fazer. Né? E na aula passada, Rogério comparou esse exercício da disciplina a um treinamento de um atleta. Né? E aí, Donald Whitney, no seu livro, ele fala que o crescimento cristão envolve disciplina. E é a disciplina do caminho para a piedade. Certo? Então, quando Rogério comparou o treinamento, né, de um atleta a essa questão da disciplina na absorção bíblica, ele falou o seguinte, que a gente tem que ser o atleta, para ele alcançar um resultado, ele precisa ter disciplina no treinamento, ele precisa estabelecer metas, ele precisa ter cuidado com a alimentação, né? Então ele precisa criar uma rotina de constância para atingir aquele resultado. E aí ele comparou isso com o nosso crescimento espiritual, nos métodos de absorção bíblica, de ler, ouvir e meditar na palavra de Deus. Então, o nosso crescimento espiritual, ele é proporcional
a essa disciplina. Ele é proporcional ao quanto a gente exerce essa disciplina, né? Então, nós devemos lembrar que o crescimento espiritual ele é proporcional à nossa disciplina com relação ao estudo da palavra. Eu, particularmente, eu sou uma pessoa que eu funciono com planejamento. Então, eu sou aquela pessoa que gosta de fazer as coisas planejadas, né? Quando eu me proponho a fazer alguma coisa, eu considero que eu tenho constância naquilo que eu me proponho a fazer. Então, eu estabeleço uma meta, eu me estabeleço um prazo, eu gosto de fazer as coisas com antecedência. E eu tenho um problema que é assim, quando as coisas não acontecem como eu planejei, às vezes eu tenho uma tendência à frustração, né? E, coincidentemente, essa aula surgiu no momento que eu estou me considerando mais indisciplinada, vamos dizer assim, né? Eu estou me restabelecendo numa rotina de trabalho, acabei de chegar de uma viagem, então, assim, eu estou me reorganizando. E, coincidentemente, essa aula, para falar sobre disciplina, caiu nesse período, né? E aí, eu conversando com o meu sábio marido, eu disse, rapaz, essa aula caiu mesmo no momento que eu vou falar de disciplina, quando eu estou me sentindo mais indisciplinada. Ele falou, melhor assim, porque aí você vai totalmente entendendo que você vai na dependência do Espírito, né? Então, eis-me aqui, Senhor, me ajuda. Eu trouxe aqui um gráfico, né, que é um estudo que foi feito, na verdade, um apanhado dos censos demográficos do IBGE, desde 91 até 2010, certo? Com uma projeção linear até o ano de 2040. E esse gráfico, ele aponta, né, na verdade, são duas fontes de dados aqui, do IBGE e do Datafolha, e ele aponta para essa afirmação aqui. O IBGE aponta que até 2040, evangélicos serão maioria no Brasil. Então, até 2040, a gente vai ter em torno de 45% da população brasileira evangélica, certo? Então, diante desse gráfico, assim, eu trouxe uma pergunta para a gente refletir um pouco. Primeiro que é inegável, né, o avanço do número de evangélicos da igreja evangélica no Brasil. Isso vem crescendo ao longo dos tempos, isso é constatado pelo censo demográfico. Esse estudo é na Universidade Federal do Rio de Janeiro, se eu não me engano, que fez a projeção linear, então esse número vai ser em torno de 45% até 2040. E isso, assim, é um número significativo, né? 40% da população brasileira ser evangélica até 2040. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Como vocês imaginam o Brasil em 2040 diante dessa informação? É pessimista. Quanto a isso. Vocês imaginam que a questão da pobreza, corrupção, violência vai diminuir com base nessa informação? Hã? Por que os indícios de violência, corrupção, pobreza e tantos vícios característicos da nossa cultura não sofrem impacto significativo com o crescimento da igreja evangélica no Brasil? O que é que vocês acham que isso acontece? Exatamente, assim, isso tem tudo a ver com o que a gente
tem estudado, né, nas canonias com relação à suficiência das escrituras, né, e também a questão da disciplina espiritual na correta absorção bíblica, né. Então, a correlação entre você absorver bem a palavra de Deus e aplicá-la, né, isso vai provocar mudança. Então, tudo isso que foi colocado, né, todo esse contexto da igreja evangélica hoje, quando a gente associa a provocar a mudança, a gente não vê de forma significativa esse resultado, né? Isso, mais liderança. Exatamente. Exatamente. E aí a gente volta um pouco no... Eu estou pegando aqui um pouco da primeira aula, que eu acho que foi até a conclusão da primeira aula, da aula introdutória sobre disciplina espiritual, que acho que Isabelle colocou assim, que a gente, enquanto membro de um corpo, né, a gente precisa estar atento a provocar essa mudança enquanto membro, para que isso repercuta no corpo, né? Então, eu acho que quando a gente se propõe a ter disciplina, a ter compromisso com a palavra, essa mudança vem, né? E é um pouco do que a gente vai falar aqui, né? Então, Jerry Bridges, no livro, ele também fala que o exercício da piedade exige compromisso. Ministério de ensino do Espírito Santo, mediante a sua palavra e prática da nossa parte. Então, esse compromisso com a prática é o que vai ocasionar algum tipo de mudança, né? Então, isso implica que a gente deve exercer bem a disciplina espiritual de absorção bíblica, e aí a gente já viu alguns métodos, né? Ler, ouvir, meditar na palavra. Hoje a gente vai ver a memorização e a aplicação. Então, isso tem que ter um resultado, né? A prática é bíblica, a gente também vai ver, né, nos versículos bíblicos, e essa prática ela tem que provocar mudança, né? Então, a gente, enquanto membro de um corpo, a gente tem que estar atento a isso, certo? Eu trouxe aqui essa imagem para apresentar um pouco para vocês a ideia de absorção, né? Porque a gente está falando de absorção bíblica como disciplina espiritual. Então, isso é um fenômeno físico da óptica, né? Eu tenho aqui os feixes de luz inserindo em um tipo de superfície, e esse fenômeno, ele causa, inserindo na superfície, né, ele causa diferentes reações, vamos dizer assim, certo? Então, quando eu tenho um feixe de luz inserindo em um tipo de material, ele pode ocasionar reflexão, né? O feixe de luz, ele toca no material e é totalmente refletido. Eu tenho um outro material em que, quando o feixe de luz ele é inserido, ele fica totalmente contido nesse material. Obviamente, aqui é uma condição ideal, né? Mas ele fica absorvido, penetrado naquele material. E eu tenho o fenômeno da transmissão, que é quando eu tenho um material em que apenas o feixe de luz passa, né, por ele, sem provocar nenhuma mudança nessa superfície, né? Então, esses três conceitos, esses três efeitos, vamos dizer assim, acontecem quando um feixe de luz é inserido em um material, né? Passa em um material. E aí a ideia de absorção é justamente essa. Dependendo do tipo de material, ele vai ter uma tendência a absorver mais esses feixes de luz. E outra característica é que, quando ele absorve, ele vai provocar mudança nesse material. Então, por exemplo, quando você tem uma superfície que é escura e a gente recebe os raios solares, aquilo ali vai aquecer, né? Então, vai provocar uma mudança naquele material. Fazendo uma associação à questão da absorção bíblica, o conceito é exatamente o mesmo, né? Se você tem um material preparado, e aí o material aqui, fazendo associação conosco, né? E nós recebemos a palavra, se nosso material está
disposto, né, se está preparado para receber essa palavra, ele vai absorver completamente. Se vai absorver completamente, vai provocar algum tipo de mudança, né? Vai ter alguma mudança na sua consistência, nas suas características, certo? Então, o que nos impede de absorvermos bem a palavra de Deus, né? Que características desse material a gente precisa desenvolver para que a gente possa absorver bem a palavra de Deus, né? O que é que eu preciso usar de estratégia para preparar a minha matéria, né? Minha mente, meu corpo, para absorver bem a palavra, né? O que eu escuto, o que eu leio, o que eu vejo, né? Então, o que é importante? Como é que eu posso me preparar para absorver bem, né? Essa palavra que eu escuto, certo? Então, eu coloquei aqui o título Preparando a Matéria, né? E trouxe esse versículo de Provérbios que fala: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Certo? Está lá em Provérbios 25, 28. Por que eu quis falar um pouco sobre isso? Porque Jerry Bridges, ele traz as características de uma pessoa piedosa, né? Se a gente está estudando as disciplinas espirituais com o propósito de alcançar a piedade, então eu preciso saber qual é a característica de uma pessoa piedosa. O que é que eu preciso desenvolver enquanto matéria, enquanto ser humano, enquanto nas minhas características emocionais, físicas, para eu ser uma pessoa piedosa. E aí ele traz várias características. Ele traz várias características. Ele fala sobre humildade, sobre santidade, sobre fidelidade, gratidão, alegria e domínio próprio, né? Então, o último fruto do Espírito que ele fala, que nós precisamos desenvolver, é a questão do domínio próprio. E aí eu trouxe um pouco para falar sobre... Eu quis falar um pouco sobre domínio próprio, porque eu entendo que a questão do domínio próprio, ele influencia nessas outras áreas. Então, se você tem autocontrole, se você exerce bem o seu domínio próprio, você consegue trabalhar a santidade, trabalhar a fidelidade, a humildade, né, a alegria, a gratidão, os outros aspectos que Jerry Bridges traz de uma característica de uma pessoa piedosa. Então, eu acho que para a gente preparar essa matéria, o primeiro tópico que a gente precisa ver é a questão do domínio próprio, né, exercer o domínio próprio. E aí, como o Provérbios fala, como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se, né? O que é que ele quer dizer? Antigamente, a estrutura de defesa de uma cidade eram os muros, né? Qualquer fragilidade nesse muro, a cidade poderia ser atacada, né? Tem até o exemplo de Neemias, que chorou amargamente quando o muro de Jerusalém foi derrubado, né? Então, assim, quando ele compara a gente não saber dominar-se com a cidade sem seus muros, é isso mesmo, né? O domínio próprio é o muro de defesa do crente, né? Então, a gente exercer o domínio próprio, a gente vai saber que a gente está tendo autocontrole diante das situações e isso não vai influenciar, isso não vai atrapalhar uma boa absorção bíblica, certo? E aí, deixa eu ver aqui. Pronto. O domínio próprio é o muro de defesa do crente. O crente que tem domínio próprio, ele resiste à tentação. E resistindo à tentação, terá mais êxito no exercício da disciplina de absorção bíblica, né? Quando eu tenho um controle, autocontrole diante das situações que me afetam no dia a dia, eu vou estar mais apto a bem ouvir e assimilar a palavra de Deus, certo? Domínio próprio é o controle do eu. É o governo dos desejos, é a capacidade de evitar excessos e de permanecer dentro dos limites razoáveis. Todos nós temos a tendência de exagerar nos nossos desejos, e é por isso que precisamos de muros, mesmo para os desejos lícitos. Às vezes tem uma coisa que é lícita, mas que você exagera naquilo, né? Então aquilo ali foge do seu controle, então você não exerce domínio. Aí a gente tem N exemplos hoje, né? A gente passa horas e horas vendo Instagram, stories no Instagram, e às vezes a gente não se disciplina, não se organiza para passar 15 minutos meditando na palavra de Deus, né? Então, assim, você querer fazer o que é certo e fazer o que é certo é
é você exercer seu domínio próprio, certo? E aí eu trouxe aqui algumas passagens. Jerry Bridges ele fala um capítulo todo sobre isso, e eu achei bem interessante que ele coloca uma definição baseado, né, nessas passagens de Tiago, de Lucas e de Gálatas, que ele coloca o seguinte, que quando você tem... Não, na verdade, assim, a tentação, lá em Tiago fala, né, a tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Então, ele coloca que o nosso coração ele se alinha com o desejo pecaminoso, né? E para não ceder à tentação, a gente precisa ter autocontrole. O próprio Tiago fala, né, que a tentação vem dos nossos próprios desejos. Então, o nosso coração ele se alinha com o desejo pecaminoso. Então, eu tenho que exercer esse autocontrole para poder não ceder, né? Não ceder à tentação. E aí a passagem de Lucas fala, né, que quando Jesus falou à multidão, se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então isso é autocontrole, né? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, certo? E ele traz uma definição dessa questão de domínio próprio que eu achei bem interessante, que ele diz o seguinte, que o domínio próprio é a associação do juízo sadio com a sua força interior. Não adianta você saber que uma coisa está certa, apenas você saber que uma coisa está certa a fazer, se você não faz. Então, você tem que associar esse juízo sadio com a sua força interior, para poder você exercer o seu domínio próprio, certo? E a ênfase pelo domínio próprio está na palavra crescer. E o que significa esse crescer? É basear-se no conhecimento completo do padrão de Deus para os nossos corpos, pensamentos e emoções, conforme revelado nas Escrituras. O autor ele fala que a palavra de Deus afastará você do pecado ou o pecado afastará você da palavra de Deus, né? Então, as duas coisas não andam juntas. Então, a gente tem que saber o que é certo e fazer o que é certo. E aí, a outra coisa que eu trouxe como referência é a passagem lá de Gálatas, né, que fala, mas o Espírito produz esse fruto. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Então, não é uma coisa que a gente consegue nas nossas próprias forças. Como a passagem fala, o Espírito produz o domínio próprio. Então, esse juízo de valor, esse juízo sadio de valor, com a força interior e, obviamente, a capacitação do Espírito é que vai nos fazer exercer o domínio próprio. E o que é que isso tem a ver com a absorção bíblica? Tudo a ver, porque quando a gente falha no nosso domínio próprio, nós vamos não perceber, né, não exercer essa disciplina, não buscar mais, já que a gente está sendo bombardeado e se deixando levar por outras coisas que não sejam a palavra de Deus, certo? Alguém quer perguntar alguma coisa, falar alguma coisa? Então, vamos entrar agora mesmo no assunto, né, que são os métodos de absorção bíblica. Na parte 1, como eu já falei, Rogério falou sobre ler, ouvir e meditar na palavra de Deus. Hoje eu vou falar um pouco sobre memorizar e aplicar, certo? A memorização e a aplicação, que ele também coloca como métodos de absorção bíblica para exercer a disciplina espiritual com o propósito de alcançar a piedade, certo? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre memorização e aplicação da palavra de Deus. E aí eu trouxe uma atividade aqui para vocês, certo? Para vocês completarem os versículos aqui. O primeiro, alegrei-me quando me disseram. Muito bem, memória boa vocês. Qual é a passagem? Alguém sabe? Já complicou, né? Salmos. Salmos, já está ali. Não, né? 122, 1. O outro versículo. Porque Deus tanto amou o mundo para que todo nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João? O outro. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos,
Serei como o sino que ressoa, como o prato que retine. Tem um tracinho ali embaixo para dizer onde é que fica. Onde é que fica? Qual é o? Coríntios 13. Certo, muito bem. Então, com a memória boa. Foi fácil lembrar dessas passagens? Sim? Hã? Sim. Por que vocês acham que foi fácil lembrar dessas passagens? Porque eu ouvi muito, né? O que mais? Tem louvores, né? Que alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Então, a gente cria essa memória, né? A gente consegue memorizar quando a gente tem a repetição, quando a gente tem a associação com um louvor, né? Quando a gente se propõe a repetidamente ouvir aquilo ali, a gente consegue memorizar, né? E quando tem um significado, a gente vai falar um pouco sobre isso também. E se vocês tivessem que dar uma nota de 0 a 10, onde 0 seria menos importante e 10 seria mais importante, como vocês classificariam a memorização como para ajudar na absorção bíblica? 10? Uhum. O hábito, né? Tem. Exatamente. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu decorava placa de carro. E assim, se eu visse um carro passando, eu tinha a maior facilidade de decorar a placa de carro. Hoje em dia, o seu número de telefone de Cassie eu só sei porque é igual ao meu, né? O final. Porque senão eu não conseguiria decorar também. Uhum. É o mesmo. Uhum. A gente vai falar sobre isso, né? É uma questão de motivação, não é? A gente, se a gente precisar, a gente decora, né? Eu vou oferecer um prêmio para vocês hoje para decorar um versículo e vamos ver quem vai conseguir decorar, certo? Então, o Donald Whitney ele traz 3 benefícios, né? Que ele elenca como benefícios da memorização. O primeiro que ele coloca é que a memorização ela produz poder espiritual. E aí a referência bíblica é: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, né, que está lá em Efésios 6,17. Então, há poder contra a tentação quando um versículo específico é trazido à mente. É algo como se fala lá em Efésios, né? Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, né? A espada do Espírito. Então, quando você está diante de uma tentação, se você tem um versículo memorizado e você traz à sua mente, você lança mão disso, isso lhe fortalece, né? Isso traz aquela resistência à tentação. E aí tem uma passagem bem conhecida, né, que a gente vê que Jesus lança a mão da palavra e dos versículos, né? O próprio Jesus usou do método da memorização quando ele estava sendo tentado no deserto, né? Então, lá em Mateus 4,11, né, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E aí o diabo aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Né? Na verdade, ele foi tentado em várias coisas. Eu coloquei aqui só com relação à questão da fome. Né?
Então Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então ele resgatou, né, o versículo do Antigo Testamento, que está lá em Deuteronômio, né, para resistir à tentação. Né? Então, a memorização ela produz esse poder espiritual para que a gente resista à tentação. A memorização ela também fortalece a nossa fé. Lá em Provérbios 27, de 17 a 19, fala, né? Preste atenção e ouça os ditados dos sábios. Aplique o coração ao meu ensino. Será uma satisfação guardá-los no íntimo e tê-los todos na ponta da língua. Para que você confie no Senhor, a você hoje ensinarei. Então, não sei se vocês já passaram por uma situação em que você se sente assim, fraquejado na fé, que você sente numa situação em que você diz, meu Deus, eu não vou conseguir, né? Eu não vou enfrentar isso, eu não vou conseguir dizer a palavra certa, eu não vou conseguir aconselhar, eu não vou conseguir resolver essa situação. E às vezes vem um versículo, às vezes a gente tem um versículo de estimação, que é aquele que a gente se sente fortalecido, né, por ele. Eu ultimamente tenho usado muito Colossenses, olha a minha memória, tá? Vou testar agora. Colossenses é outro. Coríntios 4:18, 2 Coríntios 4:18, que fala assim, assim fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, né? Porque o que se vê é transitório e o que não se vê é eterno, né? Então, às vezes, quando eu estou assim, bem infiltrada num problema e que eu digo, não, isso não é o principal, né? Isso não é o que os meus olhos veem, né? Então, assim, a gente tem aqueles versículos de estimação que fortalecem a nossa fé. Diante de uma situação que a gente está bem fraquejado, a gente lança a mão de um versículo e a gente se sente mais fortalecido. Outro benefício é que ele estimula a meditação. E aí a referência é Salmos, né, 119:97, que fala, como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro, ou dia e noite. Né? E aí, Rogério falou um pouco sobre meditação, né? Então não vou entrar bem no contexto de meditação, mas no contexto de memorização para estimular a meditação. Né? Então, quando apenas você memorizar, não é o objetivo, né? Você ter aquilo ali decorado na ponta da língua e falar de qualquer jeito. Você tem que meditar naquela passagem, né? O que é que aquilo está querendo dizer? O que é que aquilo vai trazer de resultado para mim? Então, ela estimula a meditação. E pensamentos ocasionais em Deus não são meditação. Uma pessoa pode pensar em Deus diariamente e não meditar em Deus em hora nenhuma, certo? Então, a palavra de Deus é a espada do Espírito, mas o Espírito ele não pode nos dar a arma se a gente já não tiver um arsenal na nossa mente. Então, assim, você decorar João 3,16 não vai ser a espada do Espírito para qualquer batalha que você vai enfrentar. Você está lá num problema, sei lá, enfrentando um problema totalmente... Não, porque Deus amou o mundo, ou então Deus criou o mundo. É o único versículo que você tem decorado. Ou então, como... Felipe fala, né? O versículo mais curto da Bíblia, Jesus chorou. Você está lá numa crise de ansiedade gigantesca e Jesus chorou. Tá, eu só sei esse para poder me acalmar, me transformar diante de uma situação específica. Então, você tem que ter um acervo, um arsenal, né, construído para diante daquela situação você ter aquele versículo que vai lhe ajudar. Então, não é só você decorar, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso não vai funcionar para uma situação, uma batalha totalmente diferente que você esteja enfrentando. Né? Então, quando a gente fala estimular a meditação, é nesse sentido de você ter um arsenal mesmo, né, de versículos, de memorização, de versículos memorizados, para que você possa utilizar diante das situações da sua vida, certo? E aí vem mais ou menos o que Zambelli falou. Você consegue memorizar as escrituras. Certo? A gente tem o potencial de memorizar. A desculpa mais usada para não memorizar é minha memória é ruim. Né? Inclusive eu mesma usei aqui, minha memória é ruim. Né? Mas não é que a memória seja ruim, é que a gente não está dando a motivação correta para ela. Né? Então, se eu oferecer hoje aqui agora um almoço, quando a gente sair daqui,
para lá no Rancho da Carioca, para todo mundo, se vocês decorarem um versículo, vocês não vão se esforçar para decorar? Vai, Rogério? Vai. Já tem até decorado, só não vale Jesus chorou, viu? Então, assim, é bem isso. A gente tem o potencial da memorização. A gente só não está dando o foco correto. A gente só não está dando a motivação correta, né? E aí a motivação não é o jantar, o almoço no Rancho da Carioca, não, viu, minha gente? A motivação são os benefícios que a memorização traz para uma correta absorção bíblica, certo? Eu só usei como exemplo porque eu sei que a gente se esforça diante de uma motivação, né, Kécio? Me ajuda, né? E aí, o autor ele traz algumas estratégias para a gente estimular a memorização. Eu coloquei 4 aqui, mas tem outras, né? E assim, tem uma grande questão aí. Tem gente que tem mais facilidade de memorizar alguma coisa quando escuta, né? Já tem outras pessoas que é mais fácil memorizar quando escreve, quando olha, né? A memorização visual ela é mais desenvolvida do que a auditiva, né? Então, assim, não existe uma regra, né? Existem estratégias que você pode desenvolver de acordo com aquilo que você tem uma melhor percepção, né? Então, estabeleça um plano, né? Então, é aquela coisa. Se a gente está falando de disciplina, a gente tem que ter uma constância nisso. Não é memorizar, porque hoje a gente está falando de memorização, e aí deixar para lá e não fazer mais, né? Isso não vai ter resultado se você não tiver essa constância. Então, eu quero decorar um versículo por semana, ou eu quero decorar um versículo por mês, pelo menos, e quero meditar nesse versículo. Isso vai lhe dando bagagem, né, para você ir conseguindo memorizar os versículos. Os meninos fazem, né, lá na aula dos adolescentes, eles fazem. Então, às vezes, os meninos vêm, então você tem que decorar o versículo. Aí, às vezes, eu mesma fico vendo qual a técnica que eles utilizam para decorar. Né? Um gosta de ouvir, o outro já gosta mais de ficar lendo, se concentrando. Então, ter uma meta é importante. Né? Estabeleça um plano. Quero decorar um versículo por semana, então vou decorar. Escreva os versículos. Né? Às vezes, quando a gente escreve, a gente tende a memorizar melhor quando a gente escreve. Memorize palavra por palavra e rememore e medite diariamente. Então, se eu definir que meu plano vai ser semanal, eu quero decorar um versículo por semana. Então, todo dia ali, eu dou uma lida naquele versículo, medito naquele contexto, né, daquela palavra, e aí isso vai fixando na minha memória. Né? E aí isso vai melhorando o nosso acervo, vamos dizer assim, de versículos decorados. Né? E isso vai ajudando também na percepção da absorção bíblica. Sim. E tem uma questão aí também que muitas vezes a gente se sente incapacitado, né, de falar das escrituras para outra pessoa, porque a gente não tem, às vezes a gente quer ter um contexto, né, quer ter um conteúdo mais preparado, vamos dizer assim, a gente espera que isso aconteça, mas a gente não se prepara para isso também. Né? Então, às vezes a gente está conversando com uma pessoa e fala assim, poxa, eu sei que tem uma passagem da Bíblia que fala sobre isso, mas ela nunca vem à mente. Né? Assim, às vezes ela não vem. Ou quando ela vem, eu sei que a Bíblia fala que... Né? Então, assim, isso também prepara
para, quer dizer, isso prepara também não, isso prepara para a gente ter uma boa, um bom conteúdo, né, para a gente se sentir mais capacitado mesmo de falar das Escrituras para os outros. Uhum. Uhum. E ela fala como se fosse Sim. você, por não conhecer aquela passagem, Cai. você se recua, achando que ela pode estar certa, e às vezes da nossa parte, ou seja, a falta do nosso próprio conhecimento, impossibilita que a gente fale, não, você está enganado, não é isso. Exatamente. Exatamente. É bem isso, né? O que eu quis dizer é isso. Às vezes a gente se retrai, né? Diante de uma situação que às vezes a gente não conhece, né? Ah, eu não falei desse não. Sim. E aí tem uma dica, né, que a gente ia praticar aqui, mas pela questão do tempo, que a gente ainda vai falar sobre a aplicação, vou dar uma dica para vocês fazerem uma tarefinha de casa, certo? Praticando em casa. Selecionem um versículo bíblico e leiam em silêncio. Depois feche os olhos e tente repeti-lo em voz alta, inteiro e sem falhas. Repita a operação até conseguir recitar o texto completo, né? Então, a gente lê, fecha os olhos e tenta repetir até que chegue no texto completo, e aí eu fiz o teste, a gente consegue, né? A gente tem essa capacidade, então é só realmente se dedicar e querer fazer. Então, faça um teste em casa para ver, na próxima aula, viu quem é que vai dar a próxima aula? Vai fazer uma chamada oral aqui para ver quem conseguiu decorar. E aí, falando um pouco sobre a aplicação, né? Não adianta a gente só absorver, né? A gente ler, ouvir, memorizar, se a gente não aplicar aquilo que a gente tem absorvido, que a gente tem estudado, que a gente tem compreendido das Escrituras, né? E aí, o autor, né, do livro Disciplinas Espirituais, ele traz essa pesquisa, né, que foi um estudo patrocinado pela Roman Bibles. E os adultos eles foram questionados sobre sua principal dificuldade em ler a Bíblia. E a conclusão foi aplicar as Escrituras a situações concretas. Então, eles colocaram que a maior parte das Escrituras é abundantemente clara. Nossa dificuldade reside muito mais em saber aplicar as partes claramente entendidas da palavra de Deus à vida diária. Então, a dificuldade não é compreender, né? O que foi colocado não foi a da compreensão, mas sim a da aplicação. Como é que eu aplico isso que eu estou estudando, que eu estou compreendendo a minha vida diária? Então, o que ela diz sobre a educação dos meus filhos? Como influencia nas minhas decisões? Como saber se é o melhor de Deus para mim? Né? Então, essa foi a grande dificuldade colocada nessa pesquisa que foi feita, né, com adultos que leem a Bíblia, certo? Então, o autor ele traz 4 aspectos, né, sobre essa questão da aplicação. De fato, é uma dificuldade, né, a gente vê até na questão da repercussão dos dados, né, que eu trouxe ali com relação ao número de evangélicos e assim, que a gente realmente não vê uma
uma reação direta, né, desse aumento dos cristãos como consequência de mudança na nossa sociedade. Então, a aplicação, ela é importante e ela é colocada como um método de absorção bíblica também, né? Então, o autor ele traz essa passagem de Tiago que fala, né, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Então, a primeira coisa que ele traz, o primeiro aspecto que ele traz sobre a aplicação é que a gente deve valorizar a aplicação. Né? Então, a gente tem que olhar para um texto bíblico e entender que aquilo ali vai ter aplicação para a gente. Certo? E aí, de acordo com esse texto de Tiago, né, podemos experimentar as verdades de Deus tão poderosamente que o que o Senhor deseja que nós façamos vai tornar-se evidente. Né? Torna-se evidente. Como a questão da face do espelho, né? Ele faz a comparação. Se a gente entende verdadeiramente o que aquilo está dizendo, a aplicação vai ser evidente como a nossa face no espelho, como a gente se olha no espelho, certo? E aquele que será feliz naquilo que fizer é o que faz o que as Escrituras dizem, né? E aí essa parte de aquele será feliz naquilo que fizer, equivale, né? O autor também faz esse comparativo, equivale às bênçãos de prosperidade que foram dadas a Josué, né, que foram indicadas para Josué. Né? Então, Deus instruiu Josué a meditar na sua palavra de dia e de noite, para que cumpra fielmente o que está escrito. A promessa, os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido, seria cumprida não como resultado da meditação, mas como bênção de Deus na aplicação moldada pela meditação. Então, as promessas que foram feitas a Josué, o fruto delas não seria porque ele apenas porque ele meditava, mas porque a bênção de Deus seria dada como resultado da sua disciplina na meditação, certo? Então, valorizar a aplicação das Escrituras quer dizer que a gente tem que olhar para aquele contexto, olhar para aquele versículo, olhar para aquela passagem e entender que ler sempre entendendo que aquilo ali vai ter uma aplicação para a gente. Certo? Que a gente tem que tirar alguma aplicação daquilo ali. Isso é o que o autor coloca como valorizar a aplicação. O outro aspecto que ele coloca é espere descobrir uma aplicação. Então, ele cita Thomas Watson no livro dele e ele coloca assim, considere toda palavra como dita a si mesmos. Quando a palavra trovejar contra o pecado, pense assim, Deus está se referindo aos meus pecados. Quando ela insistir em algum dever, Deus quer que eu faça isso. Um remédio não faz bem a menos que seja aplicado. Né? Você ler a bula do remédio não vai fazer você ficar bom do que você estiver sofrendo de doença. Né? Então, ele tem que ser aplicado, certo? Então, a gente precisa meditar na palavra, buscando entender que, para além dos destinatários iniciais da mensagem, ela também foi escrita para a gente, né? E se não agirmos assim, raramente perceberemos a sua aplicação. Então, às vezes, assim, a gente tem uma passagem que Deus falou diretamente a Abraão, lá no chamado de Abraão, né? A gente vai ler aquilo ali e vai dizer, não, mas Deus falou para Abraão, né? Isso quer dizer o quê? Que a gente tem que sair todo mundo aqui, pegar as malas e ir para Israel, porque o chamado de Abraão foi esse? Não. Isso quer dizer que o chamado de Abraão tem reflexo para a gente em algumas situações. Então, o comportamento de Abraão diante do chamado, como Deus chamou Abraão naquele contexto, isso vai trazer lições para a gente, né? Lições práticas para a gente. O destinatário inicial da mensagem foi para Abraão, mas a Bíblia é um livro que foi escrito e inspirada por Deus e se aplica a todo crente, né? Então, ela vai se aplicar para mim e para você diante daquela situação também. Entenda o texto. Um mal entendido a respeito do significado de um versículo leva a aplicações errôneas. E aí o autor ele traz uma passagem de Colossenses, né, que é Colossenses 2:21, que diz assim, não manuseie, não prove, não toque. Isso não se aplica
a dieta que você está fazendo, né, que você vai ler a Bíblia lá e faz, não manuseie, não toque, não tome. Deus está dizendo para eu não provar porque eu estou de dieta, né? Então é um sinal de Deus. Isso não quer dizer, o contexto não é esse, né? O contexto é de Paulo, né, falando a um grupo inimigo do Evangelho, né? Esse exemplo também do chamado de Abraão, não quer dizer que a gente vai ter que todo mundo pegar malas e ir para Israel porque Abraão foi chamado e a gente tem que ser chamado também na mesma forma, né? Na mesma questão. Quando Jesus falou para o ladrão, né, lá na cruz, que ainda hoje estarás comigo no paraíso, ele falou para o ladrão. O destinatário da mensagem foi para o ladrão. Mas o que é que isso pode repercutir em aplicação para a gente, né? Já que também nós somos destinatários da palavra dele, né? Então, que aplicação nós podemos tomar dessa situação, né? Nossa prontidão para a morte, a questão da condição para a salvação, tudo isso a gente pode refletir como aplicação na nossa vida, né? Mesmo não sendo o destinatário direto daquela mensagem, certo? E aí, assim, eu achei bem legal, isso aqui eu tenho praticado quando eu fiz a disciplina de métodos de estudo bíblico, né, do seminário digital. Eu pratico muito isso, porque depois que eu passei a adotar, de fazer perguntas ao texto, eu percebi que a minha absorção bíblica, a minha disciplina na absorção bíblica melhorou bastante, sabe? Então, assim, hoje, quando eu vou ler a Bíblia, eu já vou com um olhar de que ela vai ter que me ensinar algo. Eu já vou assim, não, eu tenho que extrair algo disso, né? E essa estratégia de fazer perguntas ao texto, ela é muito eficiente, assim, ela traz resultado, né? Então, o mínimo que a gente pergunta é em que contexto isso aconteceu. Pelo menos a curiosidade da gente é despertada para saber como era naquela época, o que Deus estava querendo falar para essas pessoas, o que essas pessoas aprenderam com isso, quem eram os personagens. Então, isso vai nos alimentando, né? Isso vai fazendo com que a gente ganhe maturidade no estudo da palavra. E aí é uma estratégia também que ele traz para a questão da aplicação, que é fazer perguntas ao texto, né, com vistas à aplicação. Então, esse texto revela algo que eu deva crer a respeito de Deus. Então, li uma passagem. Tem alguma coisa que eu preciso crer, né, que eu preciso reforçar a minha fé, a minha crença, com base nessa passagem? Esse texto revela algo porque eu devo agradecer, louvar ou confiar em Deus, né? Tem várias situações que a gente lê e aí a gente percebe que, poxa, eu nem passei por isso, não passei um terço pelo que Jó passou e, né? Então é muito motivo de gratidão para a minha vida porque olha o que Jó passou e ele foi lá fiel ao Senhor, né? E assim, então tem situações que a gente tem como se questionar, né? Esse texto revela algo porque eu deva orar por mim mesmo ou por outras pessoas? Esse texto revela algo pelo qual eu deva tomar uma nova atitude? Esse texto revela algo porque eu deva tomar uma decisão? Esse texto revela algo porque eu deva fazer por causa de Cristo, de outros ou de mim mesmo? Certo? Então, fazer perguntas ao texto, assim, realmente é uma estratégia que eu uso bastante, né? Às vezes, assim, eu acordo de madrugada e eu pego lá, vou ler a Bíblia e eu sempre pergunto, às vezes com sono, né? Mas aquilo traz uma reflexão para mim. Pelo menos a curiosidade de buscar saber mais sobre aquilo. Às vezes tem uma passagem que eu digo, não entendi nada, como essa mesmo. Não manuseie, não prove, não toque, né? Quando eu li, né, tem que entender todo o contexto para poder saber do que Paulo estava falando naquele momento. Isso, no pior dos casos, vai despertar uma curiosidade em você, né? Então, assim, questionar, fazer perguntas ao texto, eu acho que é uma estratégia bem eficaz mesmo para atingir o resultado, né? Para conseguir entender o contexto da passagem. E aí, caminhando para conclusão, né? Alguém tem alguma pergunta, quer fazer algum questionamento? Então, assim, a absorção bíblica, né, eu entendo que que abre as portas para as outras disciplinas espirituais.
Então, quando ele fala em oração, em adoração, em evangelização, em serviço, né? Quando você tem o embasamento das Escrituras para exercer as outras disciplinas espirituais, isso vai ser mais fácil, né? Isso vai fluir melhor, né? Então, eu entendo a disciplina espiritual de absorção bíblica como sendo a base para exercer as outras, né? Então, na semana que vem a gente vai falar sobre evangelização, na outra a gente vai falar sobre serviço, né? E assim, sem a gente ter um bom entendimento das Escrituras nessas áreas, ela não vai ser bem executada, ela não vai ser bem exercida, né? Então, como conclusão, eu coloco que a absorção bíblica ela é realmente a base para a gente exercer as outras disciplinas espirituais. E eu trouxe, e assim, também entendo que essa é a disciplina, né, que é mais bombardeada, vamos dizer assim. Que a gente tem que estar mais preparado espiritualmente, porque é que ela sofre mais interferência, né? Claro, se ela é a base para que se exerça as outras, é nela que a gente vai ser mais tentado, né? E o próprio autor, ele traz, né, uma citação de Parker, que ele falou assim, ó, se eu fosse um demônio, um dos meus primeiros alvos seria impedir as pessoas de vasculharem a Bíblia. Sabendo que ela é a palavra de Deus, ensinando o homem a amar, a servir o Deus da palavra, eu faria tudo o que pudesse para cercá-la de evidente espiritual de fossos, rebordo, espinhos e armadilhas de homens, para amedrontar pessoas. A todo custo, eu desejaria impedi-la de usar suas mentes de forma disciplinada para obter a medida da sua mensagem. Então, essa é a área que, de fato, a gente é mais tentado e impedido de exercer, né? Então, a nossa negligência, ela gera dificuldades espirituais para a disciplina correta da absorção bíblica. A Bíblia é simples e direta no seu significado, mas o nosso problema continua a ser mais a falta de ação do que de compreensão. As palavras das Escrituras devem ser entendidas para serem aplicadas, e é isso que precisamos buscar. Apesar das dificuldades, você está disposto a alimentar-se da palavra com o propósito de alcançar a piedade, né? Então, eu deixo vocês com essa reflexão, né? A gente precisa ter em mente que para a gente poder exercer bem todas as disciplinas espirituais que a gente está estudando aqui e aprendendo, a gente precisa se dedicar e ser mais disciplinado na questão da absorção bíblica, certo? Então, é isso. Zambelli quer falar alguma coisa? Vou fazer uma oração para a gente terminar. Alguém tem alguma pergunta, algum questionamento? Senhor, muito obrigada, Pai, porque, mais uma vez, Senhor, o Senhor tem nos ensinado, tem nos colocado à frente da Tua palavra, daquilo que a gente precisa aprender, Senhor, para ter mais maturidade, Senhor, e crescer espiritualmente, Pai amado. Em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos ter atitude, Pai, e ter a motivação correta para exercer as disciplinas que temos aprendido, para absorver bem a Tua palavra, para aplicá-la e para provocar mudança, Senhor, não só aqui na nossa igreja, mas nesse bairro, nessa cidade como um todo, Senhor. Em nome de Jesus, que essa compreensão seja firmada e que o Senhor nos capacite, nos dê motivação, Senhor, para ter constância no estudo da Tua palavra. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Amém.